Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Ele queria levar a arca porque a arca simbolizava a presença, e com a presença de Deus se invocava o nome dele, porque para Davi importava que ele estivesse lá, para Davi importava que Deus habitasse no meio dos louvores, para Davi importava que Deus estivesse presente, para Davi não importava a religião, para Davi importava a pessoa, a presença da pessoa de Deus. Então ele faz de tudo para que a arca venha para o meio do povo de novo, porque a pessoa, a presença, aquele que Davi conhece intimamente, porque o busca, estaria no lugar da presença, viria para o lugar da presença. Puseram a arca sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A arca representava isso, os dois querubins voltados para o centro da arca, as tábuas, a vara que floresceu, os pães da propiciação, tudo ali representava a presença do santo, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o Senhor, que era Senhor dos Exércitos. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles prepararam uma charrete, colocaram bois para puxar. A charrete era nova, porque a arca não podia tocar em nada que não fosse santificado. Então Davi tinha um determinado conhecimento disso e colocou essa arca nesse carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante dela. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então ali estava a arca que representava a presença. Quero que você preste muita atenção no princípio do que o Espírito Santo quer trazer para nós hoje como igreja. Davi entendeu que ele era agora governo em Israel. Israel não poderia nem sobreviver sem a presença, e o símbolo da presença, e o local da presença. Então ele decide trazer a arca. Ele faz de que forma? Ele faz de uma forma alegre, ele faz de uma forma limpa, ele faz de uma forma segura. E a Bíblia diz que eles se alegravam na presença de Deus. E eles tocavam instrumentos, eles estavam perante Deus, a casa de Israel estava toda lá, com todo tipo de instrumento. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, eles estão fazendo o que eles acham que é certo, Davi está fazendo o que acha que é certo, com a presença, mas um dos filhos de sacerdote tenta segurar a arca, e um homem não poderia segurar a arca era traspassada por argolas e varões. A arca foi feita para ser transportada nos ombros de homens santos. A arca andou o deserto inteiro nos ombros de sacerdotes. Ela não ia em carros. E Davi usa uma estratégia que ele viu acontecer. Ele viu funcionar. Os filisteus, quando levaram a arca, levaram em carro de boi. Porque a simbologia, e não importava para eles como ela estava sendo transportada. Importava que era uma coisa importante como objeto, mas não representava a presença especificamente.
Calma que vai chegar em mim e em você. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Para quem Davi falou isso? Para algum amigo? Ele falou para Deus mesmo. Para quem virá? Quando virá para mim? Perdão. Como virá a mim a arca do Senhor? Percebe que ele não disse: quando a arca do Senhor estará no meio do povo? Quando a arca do Senhor vai tocar o solo de Jerusalém? Quando a arca do Senhor vai ser colocada lá no Monte Sião? Quando? Não, ele falou: quando virá a mim. Por quê? Porque não tinha como Davi reinar sem a presença. Davi não suportaria reinar sem a presença. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, e fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava ele bois e carneiros. Aqueles que estavam carregando a arca, que agora não era mais um carro de boi. Aqueles que estavam carregando a arca davam 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Quando dava 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros perante Deus, em adoração a Deus, até chegar no lugar destinado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Ele se vestiu de sacerdote, com vestes de atos de justiça, se humilha diante de Deus, com vestes sacerdotais, como quem diz: eu me aproximo do Senhor com autoridade e com liberdade e com autorização. Só que eu não faço isso com religião, eu faço isso dançando freneticamente, loucamente. Ele dançou com todas as suas forças. Alguma vez na sua vida você já dançou com todas as suas forças? Para qualquer coisa? Pensa aí. O que seria dançar com todas as suas forças? Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar, na tenda onde armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo trazido Davi holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Ele serve o povo, a arca fica numa tenda. E nós vamos acompanhar aqui, logo depois disso, ele quebra a tradição. E ele levanta adoradores, levanta homens que são líderes de tribos, das tribos de Israel. Ele levanta para cada tribo um líder e 12 homens para liderar a adoração, 288 pessoas, para liderar quase 4.000 ministros de adoração e de louvor. E eles começam a adorar o Senhor naquela tenda. Era uma tenda mesmo, não tinha nada a ver com o tabernáculo, não tinha cortina separando a arca de nada. Era uma tenda só com paredes de pano para proteger de vento. Era uma tenda.
E ali os homens de Deus, ministros do Senhor, ministravam diante da arca. Davi ministrava diante da arca, os sacerdotes diante da arca. Ele quebrou todo o protocolo do tabernáculo de Moisés, toda uma religião, todo um trato de Deus, de como se aproximar. Quem foi que autorizou Davi a levar a arca para baixo de uma tenda e colocar todo mundo perto da tenda? Quem foi que inventou isso? Quem foi que falou com ele isso? Qual o modelo que ele seguiu? Quando você começa a estudar isso, você começa a pensar, por que Davi fez isso? O sacerdote, se ele entrasse sem pecado dentro do tabernáculo, se ele entrasse em pecado, ele morreria. Ele entrava amarrado com uma corda. Se o sininho que estava na roupa dele parasse de tocar, eles já sabiam que o sacerdote tinha morrido porque estava em pecado. Não tinha pago o preço do pecado antes de entrar. Não tinha sacrificado. Mas Davi começa a fazer holocaustos ao Senhor o tempo todo. E 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem instrumentos musicais e canções de adoração, dizendo quem Deus é e o que Deus faz. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Davi levanta um novo tabernáculo, uma nova maneira de se relacionar com a presença de Deus. Porque um sacerdote no tabernáculo de Moisés entrava, se relacionava com a presença de Deus e voltava com uma palavra de Deus para o povo. Entrava com o pecado e com o coração do povo diante de Deus e apresentava diante de Deus, sacrificava, acendia velas, acendia incenso. Tinha que estar numa vestimenta específica, com um coração específico, com uma vida específica. Eram 24 horas matando animais, um trabalho árduo, que não podia nem suar. O sacerdote precisava fazer todo o trabalho dele sem suor. Está em Levítico. E ele usava uma roupa de linho. Você já usou roupa de linho? Uma camisa de linho? Você anda 10 minutos e está molhado. O sacerdote vestiu uma vestimenta de linho, no deserto, cortando animal. Quem já viu abrir um boi? Quem já viu? Já viu o trabalho que dá? O cara que está abrindo o boi, ele está tranquilo ou está parecendo uma chaleira? É isso que o sacerdote fazia. Só que não podia pingar suor no altar. Só que Davi, quando traz a arca, ele traz dançando loucamente, com todas as suas forças. Será que Davi molhou a veste sacerdotal ou não? É lógico. Davi não seguiu modelo nenhum. Ele seguiu o modelo de um coração, de quem se relaciona perfeitamente com a presença de Deus. Só que todas as vezes que você se relaciona do jeito particular com Deus, toda vez que você se relaciona com a presença e com a pessoa de Deus intimamente, vai ser escandaloso. Por isso, quando nos reunimos aqui e começamos a adorar e a louvar o Senhor, muito do que a gente faz aqui tem a ver com o que a gente faz em casa, ou seja, nada. E quantas vezes nós estamos aqui, nos movimentamos pensando nos outros e não pensando em Deus? Quantas vezes nós adoramos pensando nos outros e não em Deus? O que essa pessoa aqui do lado vai pensar? Eu tenho que cantar essa canção aqui na maior afinação possível, senão meu vizinho do lado vai pensar que eu sou desafinado. Nessa hora eu vou cantar bem baixinho, que é para não ouvir minha voz. Para quem você está cantando? Para quem você está aqui hoje? Porque a base, o fundamento para esse povo se reunir na tenda era simplesmente atrair a presença de Deus no meio dos louvores. Salmo 22 fala isso. Ele é entronizado no meio dos louvores, e o salmista está dizendo: vem, eu estou te chamando, parece que o Senhor não me ouve. Mas está escrito que o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Vem! Você acha que ele estava xingando alguém? Você acha que ele estava brigando com alguém? Você acha que ele estava calado? Não, ele estava no meio do momento de adoração, porque ele falou: olha, vem, o Senhor não está vendo que eu estou te adorando? E eu estou te adorando mesmo, e a tua palavra diz que o Senhor vem no meio dos louvores.
O Senhor habita, é entronizado, o Senhor é colocado, o Senhor se coloca no meio dos louvores. A gente vem aqui e canta canções durante 1 hora, não é para fazer bonito, não é para a gente ficar olhando esse pessoal aqui e falar assim, nossa, como eles cantam bem, como eles cantam mal. Você viu a roupa dele hoje, você viu a roupa dela hoje, e esse baterista, e esse guitarrista, e esse desenhista, e esse zista aqui daqui de cima. Você acha que eles vêm aqui para apresentar alguma coisa para alguém? Não. E quem vier está errado. Porque a gente se reúne aqui para cantar canções para Ele. E por isso nós temos que ter entendimento daquilo que a gente canta. É por isso que cada dia mais a gente está se voltando à adoração para Ele, e não para os meus problemas. E olha que Davi escreveu muitos salmos, que são canções, cantando os seus próprios problemas para Deus. Então isso não é pecado nem errado. Mas quando eles estavam reunidos em congregação, era Ele, era Ele, era Ele, era Ele, até que a presença viesse. Eu estava muito ansioso nessa viagem, porque a gente desceu, o avião desceu lá nos Estados Unidos, desceu em Los Angeles. Em Los Angeles teve um tremendo avivamento, que foi o avivamento de Azusa, da rua Azusa. E no meu coração eu sabia que eu precisava ajoelhar naquele lugar, que eu precisava orar naquele lugar, que eu precisava respirar o ar daquele lugar. Pense o que você quiser. Pastor, isso é, como é que fala? Superstição. Pense o que você quiser, não estou nem aí. De verdade, não estou nem com ninguém falar. Eu queria chegar lá e respirar o ar daquele lugar, olhar para aquele céu, que ocorreu um grande avivamento numa casa, que começou com 7 pessoas, depois 20 pessoas, depois a casa ficou cheia, eles foram para um prédio perto, na primeira reunião tinha 100 pessoas, e durante 3 anos, 600.000 pessoas vieram para Jesus. De lá, várias igrejas que você conhece hoje, com nomes que você conhece, saíram da rua Azusa. De um homem, na época do apartheid, nos Estados Unidos, onde negros e brancos, e não era, você não pode falar essa palavra em inglês, preto e branco, não se juntavam para nada. Um homem que guardou todo o seu recurso da cidade onde era, e foi para Los Angeles para ter aula de teologia, ele não podia entrar na sala com os brancos, então ele sentava no banco e ficava escutando a aula do professor dele. Só que durante a aula, as pessoas estavam ali, muitos deles não estavam nem aí para a aula, e tinha um cara lá fora chorando, cego de um olho. O professor sai e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu sou matriculado na sua turma, mas eu não posso entrar. Ele falou, assiste a aula aqui, depois nós vamos para a minha casa, eu vou te ensinar mais. Só que eles iam para casa, ele não conseguia ensinar, eles só oravam. E esse cara tinha que, ele falou, você está morando aonde? Ele falou assim, em lugar nenhum, eu vim para cá sem dinheiro. Ele falou, mora aqui em casa durante um tempo. E o William Seymour morou na casa desse professor dele. E nesse tempo que ele morou lá, o professor saía para trabalhar, ele falou, você vai fazer o quê? Ele falou assim, eu não tenho trabalho ainda, eu vou ficar orando. Quando ele chegava do trabalho, o professor dele comia alguma coisa, eles comiam alguma coisa, ele falou, você quer fazer o quê? Quer dormir? Ele falou, não, eu quero orar. Ele falou, então vamos orar? Vamos orar. E o professor passava a noite inteira orando com ele. E aí ele decidiu começar uma reunião, por quê? Porque no coração dele vinha assim, salvação, vinha purificação e batismo com o Espírito Santo. Depois disso, vinha uma palavra, a cor não é preto nem branco, a cor é vermelho, que é a cor do sangue de Jesus, porque ele veio para todos. Então eu vou orar, porque a Bíblia diz que se eu orar pedindo, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. E esse homem começou a orar, pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. E na primeira reunião que ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, ninguém foi batizado. Algumas reuniões depois, ninguém foi batizado. Mas uma mulher que estava trabalhando lá em cima na cozinha, fazendo comida para eles na reunião de oração, foi batizada com o Espírito Santo na cozinha, no andar de cima, e desceu falando em línguas, e começou a ministrar, e a presença veio de tal forma, que encheu aquele lugar, a ponto de eles começarem a orar, e a casa pegar fogo, espiritualmente falando, os vizinhos ligarem e falarem, chama o bombeiro, a casa está pegando fogo, os bombeiros chegaram e não está acontecendo nada, até o dia que os bombeiros não vinham mais. Então Deus mostrou para os bombeiros o prédio pegando fogo. E os bombeiros vieram para apagar o fogo, entraram na casa, estava todo mundo de joelho orando, não tinha fogo, não tinha nada. Os bombeiros se converteram ao Senhor Jesus.
As pessoas passavam em cidades do lado, o Espírito Santo falava, vai ver o que está acontecendo. Chegava lá, as pessoas se convertiam. Pessoas se convertiam por passar perto. Porque um homem queria muito a manifestação da presença de Deus. E é por isso que eu queria ir lá, só ajoelhar naquele lugar. Depois nós fomos lá na casa dele, na casa que começou. Não tinha nada lá, só tem a casa, é um instituto, estava fechado. Mas eu fiz questão de ir lá na frente com a Renata. Falei, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Esse cara falou assim, eu quero a presença de Deus. Só que não atingiu só aquela cidade. A presença de Deus atingiu 600 mil pessoas que se espalharam no mundo inteiro. Os líderes hoje do instituto que cuidam do avivamento de Azusa dizem que esse avivamento foi em pouco tempo, foi para vários lugares do planeta, porque pessoas vinham da China, dizendo assim, eu vim ver o que está acontecendo aqui, porque uma pessoa chegou de navio lá na minha cidade, falando em língua estranha, e a Bíblia diz que, sabe? Porque um homem decidiu pela presença de Deus. A minha palavra aqui hoje, ela está ligada a como está posicionado o nosso coração com relação à adoração. Davi coloca essa arca num lugar, ele poderia colocar na cidade de Davi, ele poderia ter colocado dentro do templo, mas ele não fez isso. Ele levou para cima de um morro, para cima de um monte de sacrifícios. Ele leva essa arca para lá, põe uma tenda lá, num lugar onde todos poderiam ter acesso. Porque a adoração de Davi estava abrindo acesso para o povo de Deus adorar. A oração de Davi abriu acesso para que o povo pudesse estar na presença de Deus e não precisasse mais fazer o que fazia antes. Deus liberou, por causa do coração de Davi, toda a estrutura do tabernáculo de Moisés foi lançada por terra, quando Davi prefere a presença do que o movimento, a presença do que o método, a presença do que a estética. Davi preferia a presença. É tão louco isso, que Deus chama Jesus de filho de Davi. O filho de Deus é chamado de filho de Davi, por Deus. Os profetas todos chamam o filho de Deus de filho de Davi, raiz de Davi. Calma, para. Que tipo de relacionamento você tem com Deus, que Deus fala, Deus que é teu pai, coloca um outro pai para você na terra, de tão coração que Davi tinha em Deus. Mas é mais do que isso. Davi, com a adoração extravagante, com o desejo pela presença, ele abre o caminho. Amós, põe para mim aqui, Amós capítulo 9, verso 11. Profeta Amós, capítulo 9, verso 11. Volta no 10 para mim, por favor. Tá bom, pode deixar, isso aí. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Ele está profetizando sobre a vinda do Messias. Ele está profetizando sobre Jesus Cristo, dizendo que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. De que forma Jesus vem restaurar um tabernáculo, um tipo de tabernáculo? Um tipo de lugar onde se manifesta a presença. É porque o que Davi fez no seu tempo foi dizer para o povo, você não precisa mais de nenhum tipo de ornamento, você só precisa de um desejo ardente no seu coração, da presença de Deus, de amar a Deus com todo custo, todo preço que você possa pagar. Quando? Sempre. Aonde? Em todo lugar. E por regra, no seu lugar secreto, no lugar onde você escolheu para buscá-lo, na sua tenda, no seu lugar onde está a arca. Porque não faz sentido nós sermos cristãos, sermos igreja, e não abrimos caminho com a adoração, para que gentios, que é o que a Bíblia diz, nós vamos mostrar agora aqui, é que os gentios vieram por esse caminho.
Aqueles que não conhecem Jesus vêm por esse caminho. Vêm porque eu e você somos ou não extravagantes. Alguma coisa, alguém vê em alguém para reconhecer Deus. Ah, pastor, mas tem gente que converte olhando para estrelas, é verdade. Tem gente que converte sozinho, é verdade. Não estou dizendo que isso não acontece. Eu estou dizendo que eu e você somos corpo de Cristo, nós somos igreja. E a manifestação do Cristo na terra, Deus escolheu através de mim e de você. E eu e você precisamos ser adoradores extravagantes. E isso fala de uma vida, não fala de um momento aqui na igreja. Mas um momento aqui na igreja fala muito da nossa vida. Não sei se você entendeu essa frase. Mas um momento aqui na igreja, às vezes fala muito bem do tipo de vida que eu vivo. Porque já não estou sendo tocado mais por músicas, não estou sendo tocado por letras, eu não consigo mais ser ministrado diante de Deus. Não consigo, às vezes, sentir mais a presença de Deus no lugar. Como? Como chegamos nisso? Chegamos nisso vivendo a religião, vivendo um tabernáculo onde só uma pessoa entra na presença e traz a informação. Chegamos no lugar onde as instituições se tornam tão grandes que os lugares das instituições, as posições das instituições se tornam mais importantes do que a missão. Quando a posição se torna maior do que a missão, então nós perdemos esse lugar. É por isso que uma vida de liderança vale tudo, mas não vale nada. Porque se você se colocou num lugar diante de Deus para liderar algo na casa de Deus, vale tudo, no sentido de eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas forças. Eu danço com todas as minhas forças diante de Deus, naquilo que Deus me colocou. Mas ao mesmo tempo, não vale nada se aquilo é que é importante para você. Então, hoje nós estamos aqui na igreja, mas amanhã de manhã, no seu trabalho, na sua casa, no seu afazer, onde está o lugar de Deus? Onde está o lugar da adoração? Lá na oficina. Eu vou encontrar com Samuel amanhã, lá na oficina, de manhã. Lá na oficina, onde está o lugar de adoração? É só um exemplo. Quando que nós vamos deixar que Ele nos toque de tal forma que a pessoa que está do nosso lado receba de nós o presente que Deus tem para ela? Cara, às vezes nós estamos tão desconectados da adoração, não do momento aqui, mas da adoração a Deus, da busca incessante pela sua presença, do conferir a manifestação de Deus no meio dos louvores. Às vezes nós estamos tão separados disso, que a gente não consegue sentir Deus e ouvir Deus, para ser mão de Deus, boca de Deus, até ouvido de Deus, para uma outra pessoa do nosso lado. Qual é a palavra que você tem para uma pessoa que está do seu lado aí hoje? Você é obrigado a ter uma palavra? Não, mas qual é a palavra? Por que a pergunta? Não é para saber se você tem uma palavra ou não, é para saber se teus ouvidos estão afiados na presença de Deus, para Ele falar com você, e você reconhecer a voz dEle, porque você sabe quando Ele se manifesta. A adoração, o momento de adoração e de louvor aqui na igreja, é só uma expressão do corpo quando se reúne, e é importante que seja feita com consciência, mas não é tudo. Abra comigo em Atos capítulo 15. Olha que interessante, em Atos capítulo 15, olha que coisa mais interessante. A igreja, ela está sendo constituída, a igreja na terra está sendo constituída. Em Atos capítulo 15, os apóstolos que estão em Jerusalém, eles começam a ter que
conversar sobre assuntos complicados. Porque eles são judeus, presta atenção aqui, eles são judeus, tinham um bocado de norma para cumprir, mas eles creem em Jesus, que já pagou todo o preço e cumpriu todas as normas para eles. Agora vamos fazer o quê? Não vamos fazer mais nada que a gente fazia? Nós vamos rasgar no meio da nossa religião, não vamos fazer mais nada? Ou nós vamos continuar sendo judeus, crendo em Jesus? Como nós vamos fazer? E eles se reúnem. E eles fazem um concílio, uma reunião da liderança judaica da igreja que estava nascendo. E houve uma grande controvérsia ali. Só que os apóstolos, eles se reúnem com os presbíteros da igreja, quem estava cuidando já da igreja de Jerusalém. E eles precisam conversar sobre o assunto. Então, está lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 6, diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar uma questão que estava acontecendo, que era uma controvérsia que estava acontecendo entre os gentios. Eu vou ler tudo. A partir do 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos que tinham convertido a Jesus, que não eram judeus, ensinavam assim: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ou seja, cada judeu tinha que cortar a pele do prepúcio com tantos dias de nascido. Porque Deus falou lá, na lei, que os filhos de Israel precisavam, todo macho teria que ter a pele do prepúcio, a pele que envolve o pênis do homem. Ele ia cortar, como se fosse uma, como é que chama essa cirurgia? Fimose. Todo judeu é cortado a pele do prepúcio, para simbolizar que as gerações, que a multiplicação daquele povo vem da parte de Deus, a semente é de Deus. Deus quer santificar as gerações. E aí alguns que vieram da Judéia, ou seja, judeus que estavam convertidos a Cristo, queriam judaizar aqueles que tinham acabado de converter a Jesus, que nunca tinham ouvido falar de religião judaica, dizendo assim: olha, vocês vão ter que se circuncidar, senão vocês não vão ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Paulo estava pregando àqueles que não eram judeus, muitos se convertendo. Chegaram judeus e falaram: olha, vocês vão ter que se circuncidar. Paulo falou: parou, Jesus já pagou o preço. Então ele e Barnabé sobem, enviados pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, tinham pessoas religiosas da religião judaica, que tinham aceitado Jesus, mas não queriam sair da religião. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Então a purificação geracional que se dava através da circuncisão, Pedro, que era judeu, tinha entendido que através do sangue de Jesus, os corações daqueles que criam estavam sendo purificados já, e eles não precisariam fazer uma marca no corpo para isso ser verdade. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo ou um peso, ou seja, põe sobre as costas, a coluna desses discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Pedro, judeu, falando isso. O parecer de Tiago, presta atenção,
que é onde eu quero chegar. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por eles no meio dos gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas que dizem: cumpridas essas coisas, voltarei. Presta atenção aqui, igreja. Olha o que Tiago citou no meio de uma discussão, se os discípulos que creram em Jesus precisavam praticar alguma coisa religiosa ou não, para adorar a Deus e viverem uma vida de salvação e reino. Olha o texto que ele chamou. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. A gente acabou de ler em Amós. Para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha só, prostituição espiritual. Que se abstenham, ou seja, deixem de fazer relações sexuais ilícitas, ok? E se abstenham da carne de animais sufocados e de comer sangue. Eles colocaram ali um padrão para aquele povo que estava chegando. Por quê? De comer sangue. Porque Deus fala para o povo judeu que sangue é vida. E dentre os convertidos, uma grande maioria naquele tempo eram judeus. Mas ao mesmo tempo, os que vieram de outras religiões sacrificavam e bebiam sangue de animais para os seus deuses. Então eles estabelecem um padrão mínimo de não interferência dos deuses desse mundo na vida dessas pessoas, para que elas possam se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. A partir desse momento, a decisão é enviada para Antioquia, e os apóstolos e presbíteros tomam a decisão que, ok, está certo, estamos de acordo, e agora nós precisamos eleger homens que cuidem disso, cuidem de um padrão, e se estabelece um padrão daqueles que acabaram de crer em Jesus. É isso que a igreja faz. Só que o texto utilizado para ele dizer não se precisa mais de religião, está lá em Amós, dizendo que o tabernáculo de Davi foi restaurado. Por quê? Porque tudo tem a ver com adoração. Relações sexuais ilícitas, nesse momento aqui, tinha a ver com adoração. Consumir sangue de animais tinha a ver com adoração. O que mais que eu falei? Além disso, os ídolos, os próprios demônios, os próprios deuses. Porque tudo tem a ver com adoração. Então, como é que eu quero terminar? Eu quero terminar te dirigindo, te liderando, para você posicionar seu coração aonde o Espírito Santo me chamou para posicionar o meu. E é por isso que eu vim aqui ministrar hoje. Como está a minha vida de adoração? Você entendeu que a adoração faz parte da vida diária daquelas pessoas? Desde o começo fazia parte da vida diária daquelas pessoas? Cara, para que circuncidar? Isso não vai representar nada, mas o que vai representar é se você tem uma vida de adoração de verdade, sem se envolver com outras coisas. Como que é a sua vida de adoração? Como que é a minha vida de adoração? Pensa aí. Como que está a minha vida hoje?
eu sou um homem, uma mulher que adora a Deus. O ambiente onde eu estou atrai a presença de Deus, porque Davi restaurou um tabernáculo. Daí ele levantou uma tenda, segundo os padrões que Deus trouxe para ele. Deu acesso a todas as pessoas se aproximarem no Deus Santo, só por causa do desejo ardente pela presença desse Deus. Então, existem coisas que nós não entendemos, como um Deus Santo aceitou a aplicação desse método, como um Deus Santo que se apresentou no deserto para Moisés, como um Deus Santo, como que ele aceitou o método de Davi? Porque para Deus é melhor um coração quebrantado do que sacrifício de animais. É muito melhor alguém que tem um coração totalmente desejoso pela presença dele, pela vida dele. É melhor alguém que quer ser amigo dele do que alguém que faz tudo certinho. É duro falar isso aqui, mas é verdade. Porque a Bíblia mostra isso. Você vai pegar a vida pessoal de Davi para se espelhar? Vai pegar a vida pessoal dele para se espelhar, como ele criou os filhos, como ele se relacionou com as mulheres? Você vai pegar a vida dele para se espelhar, a vida dele pessoal? Não. Tem cara muito melhor. Só que esses caras muito melhores estavam fazendo coisas que não eram relacionadas à adoração. Porque Deus aceitou o coração de Davi, desejoso por ele, e chamou Jesus de filho de Davi, porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, abriu um novo e vivo caminho para eu e você estarmos em Deus e na presença dele. Essa é a hora de você falar amém. Pelo menos amém. O que Jesus fez morrendo na cruz tem referência a Davi, porque Davi abre um caminho que era fechado. Era um grupo restrito de pessoas. E Davi abre. E como Davi abre? Como que eu posso chegar perto daquela tenda e não morrer? É porque tem gente ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, somente adorando a esse Deus e atraindo a presença dele para lá. Porque Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo de pecador. Deus estabeleceu um padrão para o povo de Israel, porque eles precisavam chegar de um outro lado. Mas o padrão ideal é Cristo. E Cristo fez isso sem pecado, para que eu e você pudéssemos ter acesso com o pecado. Que é isso, pastor? Para. Ninguém tem acesso a Deus com pecado. Ah, não. Tem não. Então Jesus morreu em vão. Eu não posso levar meus pecados na presença de Deus mais. Eu dependo do sacerdote Augusto. Sacerdote Augusto, você pode falar com Deus para mim, para ver se ele me perdoa, que meus pecados não me deixem chegar perto dele. Existe? Existe isso? Sabe o que Deus quer? É que a minha vida de adoração e a sua vida de adoração verdadeira, gente que busca a presença de Deus, atraia pecadores, atraia gente que não conhece Deus, atraia gente que nunca teve uma experiência com Deus. Quer que pessoas como nós, ei, você está achando que eu estou falando para você chegar no seu trabalho, em vez de dar bom dia, dar a paz do Senhor? Você não resolve nada. Tem um amigo do trabalho que não conhece Deus, fala assim, bom dia, você fala, paz do Senhor, não adiantou nada, você só afastou esse cara. Cara, dá bom dia para ele, mas libera a paz do Senhor nas suas atitudes. Libera a paz do Senhor quando você responde para alguém. Libera a paz do Senhor quando alguém vem fofocar para você alguma coisa. Você fala assim, cara, não fala isso dessa pessoa não, cara, ela tem qualidades. Aí você libera a paz do Senhor para esse lugar. Libera a presença de Deus com as qualidades de Deus que estão em você. Não estou falando para você não dar a paz do Senhor para ninguém, não é isso, gente. Estou dizendo que não adianta você ter uma expressão estética, é como se você se circuncidasse. É exatamente isso que os apóstolos não aprovaram. Gente circuncidada vivendo como o passado. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente expresse Ele. E expressar Deus tem a ver com como nós vivemos, o que está dentro de nós, o quanto nós o adoramos de verdade. Isso não serve para agora. Para agora não serve nada do que eu estou falando. Agora não serve nada. Agora você está sentado na igreja ouvindo uma palavra. Isso serve para amanhã.
Isso serve para a sua casa, serve para a sua família, serve para o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, serve para o seu relacionamento amoroso com namorada, namorado, noivo, noiva, serve com o relacionamento com os seus pais, serve no seu trabalho com o seu chefe, serve no seu trabalho com os seus funcionários, serve nos lugares onde você for amanhã, viver uma vida real, que é aquela que Deus conta. É para isso que serve a adoração, porque para agora, está todo mundo bem. Por isso que eu perguntei se tinha alguém que não estava bem e não tinha levantado a mão. Porque eu sei que tem gente aqui que não está bem. Não é porque eu sei, porque eu estou sabendo da sua vida. É porque eu mesmo não estou. Eu mesmo tenho lutas. E como eu expresso isso? Como eu expresso isso? Eu expresso assim, ó. Por que não parecia uma coisa... Eu estou terminando já, gente. Não parecia uma coisa meio ilusória? Você fala assim, você precisa virar crente, que no meio das lutas você vai dar glória a Deus. Aí você fala... ser crente é isso então? É dar glória a Deus no meio das lutas, é isso? O que significa isso? Que entendimento você tem para dar glória a Deus? É isso que as pessoas precisam entender. Se você está passando uma luta, carregando uma pedra de 500 quilos, como eu falei do professor, se você está carregando uma pedra de 500 quilos, durante aquele tempo, eu posso dar o exemplo da Renata, que foi um ótimo exemplo, não tinha lembrado disso. Dona Alice, minha sogra maravilhosa. Passamos anos de luta com ela. Pode aparecer qualquer pessoa com enfermidade na minha frente, na vida da Renata. A gente sabe como cuidar e como tratar. Eu tenho estrutura para cuidar de alguém enfermo. Não quero que ninguém fique enfermo do meu lado. Mas eu tenho estrutura para cuidar. Porque nós já passamos por isso dentro da nossa casa. Eu sei o que é carregar uma pessoa. Eu sei o que é botar cadeira de roda no carro, botar a pessoa no banco, botar a carregadora no banco de trás. Eu sei o que é levantar de madrugada. Eu sei o que é a gente engasgando porque não está conseguindo comer mais. Eu sei o que é a gente definhando porque não consegue mais se alimentar. Eu sei o que é uma pessoa presa no próprio corpo, com Parkinson, a cabeça funcionando a 1000 e o corpo não consegue mais responder. Eu sei o que é isso. Eu sei o sofrimento que isso tem. Não tinha iPad para escrever nem para digitar, não. Era uma plaquetinha para botar A, B, C, D para falar com a gente. Eu sei o que é isso. Então eu tenho força, tenho músculo para suportar. Isso testemunha Cristo. Sai desse lugar. Por favor, saia desse lugar de achar que alguma estética vai mudar alguma coisa. Jesus vai voltar. Eu vou sentar aqui nesse altar aqui, vou ficar esperando ele voltar? Não, eu quero viver uma vida plena com ele.